nesta sexta aula, de extrema importância, nós vamos entender por onde começar um negócio. Isso é muito importante porque muitos querem montar um negócio, mas não sabem por onde começar. Então nós vamos entender um pouco como é que é estruturar o modelo de negócio para iniciarmos nosso empreendimento. Então, como é que eu crio um novo negócio? Vamos lembrar do nosso processo empreendedor, do processo de empreendedorismo que eu falei em aulas anteriores. As duas primeiras etapas é por onde nós devemos começar o nosso negócio. A primeira etapa, se nós nos recordamos, é identificar as oportunidades de negócio, estudar essas oportunidades de negócio, refletir sobre elas para poder decidir que tipo de negócio você quer atuar. Na segunda etapa, nós vamos ver como é que nós vamos planejar o negócio, fazer o planejamento do negócio para isso acontecer. Então nós vamos dividir essa aula em alguns blocos. O primeiro bloco, nós vamos ver identificar as oportunidades, como é que a gente estuda o mercado dentro disso. No segundo bloco, nós vamos entender como é que se planeja um negócio. Primeiro, identificar umas oportunidades. A gente tem que refletir uma coisa que é extremamente importante. Uma oportunidade, ela já existe ou eu posso criar oportunidades dos negócios? Existe uma corrente de autores que acredita que a oportunidade já está lá, que você que tem que estar preparado para enxergá-la e aproveitá-la. Existe uma segunda corrente de autores que acredita que você pode sim criar oportunidades. Onde eu vi isso é mais na área de turismo. Em muitos casos ocorreram que uma cidade não tinha vocação industrial alguma, mas alguém foi lá e criou uma ideia, criou uma história, desenvolveu essa ideia, desenvolveu essa história e tornou aquela cidade turística. A exemplo disso é a cidade cristalina, conhecida pelos seus famosos cristais, que tem um poder de energia muito grande. Isso atraiu muitos turistas para lá. Outra cidade dessa natureza é Alto Paraíso. Tem muito turismo lá que vai pelas suas belas cachoeiras da sua chapada, mas a maioria dos turistas que vão lá é a fim de sentir a energia do lugar. Alguns dizem até que lá são visitados por extraterrestres. E isso atrai turistas. Olha que interessante. Lá não tinha vocação alguma e foi criado um enredo, foi criada uma ideia a fim de trazer turistas para lá e gerar negócios com isso. Então pense, uma oportunidade, ela já existe no mercado ou ela pode ser criada? Não existe um consenso afinal sobre isso. Existem as crenças de alguns autores para um lado, existe a crença de alguns autores para outro lado. Mas vamos imaginar, de qualquer forma, no mundo que está constantemente mudando, como já foi justificado, no mundo que a gente faz integrações muito fortes, muito efetivas, as oportunidades aparecem numa escala muito maior que antigamente. Então nós temos mais chance de enxergar oportunidades de negócios hoje do que antigamente. Mas tudo bem, nós enxergamos uma oportunidade, seja ela qual for. Nós precisamos, a partir daí, conhecer o mercado de forma efetiva. E para isso, a gente precisa estudar o mercado e, em muitos casos, fazer pesquisa de mercado. Então vamos explorar um pouco mais esse tema. Para a gente conhecer o mercado, a gente precisa estudar o mercado. E esse estudo de mercado, ele vai levar em conta, por exemplo, o conhecimento do produto e do seu processo de produção. Se você decidiu, por exemplo, produzir chinelas para vender para o mercado, você tem que conhecer tudo sobre o produto. Não só o produto em si, mas como se produz esse produto. O que eu preciso para produzir esse produto? Então eu tenho que saber qual tinta que é melhor utilizada no produto, qual é a matéria-prima melhor utilizada para o produto, qual é o processo de eu fazer essa matéria-prima se transformar nesse produto final. Então a gente tem que ter domínio do produto que a gente faz no mercado. Se você vai abrir, por exemplo, uma confeitaria, você tem que ser um excelente cozinheiro, você tem que ter domínio sobre os doces, os bolos que você vai fazer, os seus produtos em si. Então você tem que dominar a melhor matéria-prima, o melhor açúcar, a melhor farinha de trigo, os melhores insumos. Sempre que você decidir montar um negócio, domine o produto que você quer. Como que eu faço isso? Pesquisando, experimentando, indo atrás de outras empresas que já fazem isso muito bem, estudando pela internet, estudando com especialistas. Isso tudo que vai te propiciar melhor domínio para conhecer o teu produto. O segundo ponto para estudo de mercado é o conhecimento do seu cliente e do perfil do seu cliente.
quais são as necessidades dos seus clientes, quais são os desejos dos seus clientes, o que vai gerar valor para o seu cliente, qual é o público-alvo que você vai atuar. Por exemplo, se eu decido vender chinelos para um público de luxo, é um tipo de produto que eu tenho que fazer com uma matéria-prima diferente. Se eu decido fazer chinelos para um público mais popular, é outro tipo de produto que eu faço com outro tipo de matéria-prima. Então você precisa conhecer qual é o perfil do seu cliente. Se é um público de classe alta, de classe baixa, se é um público que mora mais na periferia, se mora mais no centro, se mora localizado em grandes condomínios. Qual é o público que eu vou atuar? Se é um público masculino, se é um público feminino, se é um público mais jovem, se é um público mais adulto, se é um público mais idoso. Tudo isso é preciso fazer um estudo para identificar qual é o perfil do seu cliente. Quanto mais e melhor você conhecer o teu cliente, mais chance você tem de pegar o produto e ofertá-lo para ele para resolver o seu problema e gerar valor para o seu cliente. Assim se constrói relacionamento. Eu vou detalhar mais esses dois fatores quando nós falarmos do plano de marketing. Tudo bem? Um terceiro ponto é que nós precisamos ter conhecimento dos aspectos administrativos e organizacionais do empreendimento. O que quer dizer isso? Você precisa saber fazer gestão. Tem muita gente que acha que gerar um negócio é mais ou menos assim: eu sou ótimo para fazer salgado. Se eu sou ótimo para fazer salgado, horas, então eu vou montar um negócio disso. Montar um negócio não é a mesma coisa de fazer salgado. Eu tenho recursos humanos para lidar, eu tenho fluxo de caixa para fazer, eu tenho que pagar contas todo mês. Então, um caso curioso, eu dei uma aula uma vez para um certo empreendedor, e ele era um dentista. O curso era um MBA na área de gestão. E eu vi um dentista sendo aluno de gestão, eu lhe perguntei: horas, o que você, um dentista, está fazendo uma especialização no MBA na área de gestão? Por que você não está fazendo na sua área, na área de implante, na área de canal? E ele virou para mim e disse: a pergunta certa, professor, é porque os outros não estão aqui fazendo esse curso. Porque quando eu fui fazer meu curso de odontologia, me ensinaram a mexer no dente, a fazer obturação, a fazer os processos dentários. Ninguém me ensinou a lidar com o cliente, ninguém me ensinou a pagar a conta do consultório, ninguém me ensinou a fazer fluxo de caixa, ninguém me falou que eu ia ter que ter funcionário, atendente, recepcionista, ninguém me ensinou que eu precisava ter uma gestão de recursos. Então ele percebeu que ele, além de ser um dentista, um cirurgião dentista, ele também era um empreendedor. Ele precisa conhecer sobre gestão, porque ele ia gerenciar e mobilizar recursos dentro do seu consultório. Então percebam, além de conhecer o produto, dominar o produto, você precisa conhecer bem seu cliente, entender nas suas necessidades, seus desejos, no seu ambiente, você precisa conhecer de gestão. Isso faz toda a diferença para um empreendedor. Um outro ponto é que você precisa conhecer bem seus fornecedores. Seus fornecedores são fundamentais. Eu tive um outro caso para a gente entender melhor, que é estudar o fornecedor. Se o seu fornecedor está perto de você ou está longe de você, faz toda a diferença. Viabiliza o seu negócio ou não. Eu conheci um empresário que ele montou um negócio que ele preferiu ficar perto dos clientes, mas um pouco longe do fornecedor. Mas ele estudou para ver como é que isso aconteceria. Em alguns casos, vale a pena você montar o seu negócio próximo ao seu fornecedor. A Fit em Betim, no estado de Minas Gerais, na cidade de Betim, eu tive o prazer de conhecê-los e eles fez uma coisa fantástica. O que eles fizeram? Dentro da sua planta territorial física, eles têm a fábrica da Fit e deram um espaço físico para os seus fornecedores montarem suas fábricas lá. Então, em volta da Fit, tem várias fábricas de fornecimento das suas principais peças ou dos seus insumos chaves. Para quê? Para que nunca tenha um problema de atrasar as peças e a produção não seja atrapalhada por esse fator. Além disso, você tem que conhecer seu fornecedor para ver se ele vai garantir a qualidade da matéria-prima suficiente para você garantir a sua qualidade. Não adianta nada eu saber fazer um bolo maravilhoso, uma torta maravilhosa, se eu uso insumos de baixa qualidade. Se os meus fornecedores não estão entregando para mim qualidade, o valor que eu espero deles para eu produzir isso com qualidade. Então pensa, conhecer o fornecedor é saber da distância que ele está, do nível de serviço de qualidade que ele pode entregar e também dos preços. Se você está recebendo do seu fornecedor produtos de qualidade a preços competitivos, porque isso vai te ajudar a viabilizar ou não o seu negócio.
Então conheça, visite os seus fornecedores, mesmo que seja distante, vá lá, veja como ele faz seus insumos, seus produtos, para você ter uma garantia, uma segurança de que você está mexendo com o que há de melhor para te oferecer e assim oferecer para seus clientes. Um outro ponto, você precisa conhecer profundamente os seus concorrentes. Em que eles são melhores que você? Em que eles têm desvantagens sobre você? Qual é o tamanho do mercado que eles atuam? Se você conhecer bem seus concorrentes, esta é a única forma de você buscar uma forma diferente, inovadora, criativa de competir com ele. Vamos imaginar que eu estou abrindo agora um negócio no mercado onde já tem muitos players, muitos concorrentes atuando no mercado. Quando isso ocorre, o que faz um cliente comprar de mim, que sou um novo entrante no mercado, um novo empreendedor no mercado, de alguém que já está consolidado? Pense em você quando vai comprar alguma coisa. Prefere confiar em alguém que já está no mercado há muito tempo ou em alguém que entrou agora? A maioria de nós vai preferir confiar em alguém que já está no mercado há muito tempo. Simples, é uma relação de confiança. E a confiança leva-se um tempo para ser gerada. Por isso, a forma que tem de um cliente querer experimentar o seu produto do empreendedor novo é se você oferecer algo novo, algo que seus concorrentes não estão oferecendo. Você só vai conseguir enxergar se fizer esse estudo. Se ver quais são as fragilidades dos seus concorrentes, quais são as potencialidades dos seus concorrentes, qual é o nível de serviço que ele entrega, qual é a distância que ele está de você, como é que é a estratégia de atuação dele, se ele é mais agressivo, se ele é mais dinâmico, se ele é um pouco mais discreto no mercado, qual é a estratégia do seu concorrente. Perceba o que o seu concorrente está fazendo no mercado e logo em seguida busque algo novo, algo melhor, que entregue mais valor para o seu cliente. Não menos importante, você também tem que conhecer qual é o grau de inovação desse setor. Se é um setor que muda muito. Por exemplo, o mercado na área de informática muda muito e muito rápido. Constantemente tem sofrido inovações. O mercado na área de automóveis muda muito e muito rápido. Ele é tão rápido que a gente até sabe o período. Todo ano as montadoras de automóveis têm que gerar novos designs de carro. Nem que sejam incrementais, nem que sejam inovações incrementais. Precisa fazer isso para o mercado recebê-los de forma mais competitiva. Em alguns outros mercados, as inovações são bem mais lentas. Vou dar um exemplo. O mercado de refrigerantes. O mercado de refrigerantes não sofre tanta inovação. O mercado da cesta básica, do arroz, do feijão, do óleo de soja, esse mercado que são produtos que são mais básicos, a gente tem uma característica de chamar eles de commodities. Esses produtos, os básicos, eles têm uma característica de sofrer menos inovação. Se eles sofrem menos inovação, o grau de inovação desse mercado é muito menor. Então, você precisa entender qual é o nível de inovação que existe no mercado que você vai atuar. Por último, você precisa definir qual é a localização do seu negócio. O seu negócio está localizado aonde é o fluxo das pessoas que passam ou não? Há muito tempo eu ouvi uma história, para entender sobre localização, que um mercado abriu estrategicamente num ponto que a passagem na porta dele, na avenida, era quem vinha do trabalho para casa, ao final do dia. A maioria das pessoas naquela sociedade, ao final do dia, passavam no mercado para comprar um lanche, comprar algo para janta, comprar um vinho, comprar alguma coisa para suprir as necessidades em casa. Veio a prefeitura, em determinado momento, e mudou a mão da rua. Virou. Aquela rua que passava numa mão, começou a ser contramão e vir para o outro caminho. As pessoas deixaram de ser de passar ali para rumo da sua casa, do seu trabalho para casa, e o mercado chegou a fechar. Porque aquele público que ele tinha definido, que era para quem saía do trabalho e ia para casa, não mais passava pelaquela rua, porque deixou de ser a rota que eles faziam para chegar em casa. Pense o tanto que a localização é importante. Hoje em dia, nós temos opções melhores do que isso. Muitas empresas estão indo para a linha do e-commerce. O e-commerce te permite fazer compras ou fazer vendas independente da sua localização. Mas há um desafio muito grande nesse caso. Nós precisamos ter um diferencial na logística, na entrega dos produtos. O e-commerce, ele hoje não é maior porque a gente ainda precisa melhorar ou inovar, por assim dizer, na nossa entrega dos produtos. Já melhoramos muito, bastante, mas ainda há muito que se buscar nisso aí. Este talvez seja uma boa oportunidade para você pensar o seu negócio. Então pense, isso é conhecer o mercado, conhecer o seu produto,
conhecer o teu cliente, conhecer os seus concorrentes, seus fornecedores, seu processo de produção, seu grau de dinamicidade no mercado, conhecer o impacto da sua localização. Se você tiver esse conhecimento, você certamente estará melhor preparado para decidir montar o seu negócio. Bom, e como é que eu faço isso tudo para me conhecer o mercado? O melhor que pode ser feito é através de pesquisa de mercado. Nós temos vários caminhos para isso. Nós temos desde perguntar para o cliente o que ele quer de fato, para reconhecer os seus desejos e necessidades. Nós podemos buscar associações que dão essas informações para isso. Hoje, por causa da internet, ela nos possibilita um universo de informações a serem trabalhadas, a serem pesquisadas, para poder permitir as nossas análises. Nós temos vários recursos para poder fazer isso. Então, antigamente, fazer pesquisa de mercado era muito caro e muito difícil. Ainda é, mas hoje é muito mais viável. É preferível você ter uma boa pesquisa de mercado, que você tenha melhores e mais informações sobre o negócio, para diminuir o risco do seu negócio, do que você entrar de forma aventureira no mercado, aumentar muito o risco e entrar para aquela estatística de ser das empresas que mais fecham no Brasil. Então pense, quanto mais informação você tiver, até pela característica do empreendedor de buscar informação, mais chances você tem do seu negócio dar certo. O segundo bloco que nós vamos discutir aqui é como é que, passei a primeira etapa do processo empreendedor, que é buscar oportunidade e informações do mercado, é como é que agora eu monto um plano de negócios, um plano e estudo o modelo de negócios que eu vou atuar dentro desse mercado, dentro desse universo que eu estudei. Então, para isso, nós temos 3 características fundamentais. Na verdade, 2 características, mas propositalmente nós vamos trabalhar em 3 características. Quais são elas? A primeira característica é desenvolver o modelo de negócio. Nós vamos usar uma metodologia aqui de um autor chamado Alexander Osterwalder. Esse autor usou uma metodologia de olhar o negócio em telas, em canvas, que a gente chama, tá? Assim que a gente define o negócio nosso negócio pelo canvas, nós vamos em seguida fazer o nosso plano de negócios. É no plano de negócios que nós vamos dividir em 2 blocos. O plano de negócios em si e uma parte do plano de negócios eu quero detalhar com vocês, que é o plano de marketing, que é um dos grandes diferenciais que a gente tem para poder introduzir o nosso produto no mercado de trabalho. Então vamos entender primeiro como é que funciona o nosso modelo de negócio. O modelo de negócio é uma forma de visualizar e discutir o negócio. Ele é proposto por esse autor, Alexander Osterwalder. Esse Alexander, eu vi uma palestra dele em São Paulo, é um cara que ele se destacou nos últimos anos, é um dos grandes nomes da gestão, e vou explicar por quê. Porque ele mostrou de uma forma simples como se faz algo complexo. Este também é um caminho que eu queria sugerir para vocês. Se você descobrir algo simples que resolvam os problemas dos seus clientes, são as melhores chances que você tem de gerar bons negócios no mercado. É a melhor inovação que tem. A inovação que gera algo simples que resolve os problemas da sociedade. Esse Alexander Osterwalder fez isso. Ele estruturou um modelo em camadas, em canvas, em telas, para poder enxergar o seu negócio como um todo. Tá? Esse modelo foi chamado de Business Model Generation, ou também conhecido como modelo de negócio em canvas. A tradução não é absoluta, mas aqui no Brasil a gente chama de modelo de negócios em canvas. Como é que funciona isso? Eu queria mostrar para vocês agora no nosso slide como é que é uma tela de modelo em canvas. Estão vendo que são vários quadrinhos que existem e eu vou comentar cada um deles com vocês agora para vocês entenderem como é que você enxerga a sua empresa inteira apenas nesse papel. A sugestão que eu dou para vocês é que vocês imprimam esse papel num tamanho maior, que vocês enxerguem num tamanho maior. Mas se você quiser colocar isso num quadro branco, expressar isso numa televisão, também é possível. A ideia aqui é que você enxergue a empresa inteira dentro dessas camadas, dessas canvas, dessas telas juntadas nesse quadro. Então vamos ver uma a uma delas. A primeira delas que eu quero chamar a atenção é proposta de valor. A proposta de valor é um dos principais elementos que você tem que entender. É a partir daí que você vai estruturar todo o seu negócio. Qual é o valor que você vai entregar para o seu cliente?
Qual é o diferencial que você vai entregar para o seu cliente? Lembre-se, valor é aquilo que o cliente vai achar importante para ele. Tão importante que está disposto a pagar por isso. Então ele é refletido em quais são os produtos ou seus serviços que resolverão os problemas do seu cliente. Isso é que é proposta de valor. Lembrem-se, quanto mais simples e melhor resolver os problemas do cliente, mais chance tem desse produto ser um sucesso do mercado. Então identifique qual é a proposta de valor que você vai entregar para o seu cliente. Você só vai conseguir isso se você realmente saber o que o cliente precisa, o que ele deseja. Quanto mais você chegar fundo nisso, mais chance você tem de encontrar uma solução para ele que vai gerar valor para ele e ele vai estar disposto a fazer negócios com você. Então, a proposta de valor, ela é fundamental, ela é o início de se entender qual é o negócio que você quer montar. O segundo que eu queria mostrar para vocês é o segmento de mercado. O segmento de mercado, ele funciona entendendo qual é o público que você vai atuar. É muita utopia da nossa parte acreditarmos que nós vamos criar um produto que toda a população mundial, os mais de 7 bilhões de habitantes, vão consumir esse produto. Por que isso? Porque nós temos costumes diferentes, nós temos valores diferentes, nós temos uma cultura diferente, nós temos crenças diferentes. E isso tudo faz com que nós decidimos o nosso consumo. Por exemplo, na Índia, uma vaca, ela é considerada uma deusa, por questões de crença, por questões de cultura. Então lá não existe um mercado muito forte para vender hambúrgueres bovinos, hambúrgueres de vaca. Por exemplo, o McDonald's tem uma loja na Índia, mas a maioria dos seus sanduíches lá não são de vaca, são de peixe, porque está respeitando essas culturas. Então não adianta achar que o produto vai vender para todo mundo, porque essas diferenças de cultura vão fazer com que alguns produtos dê certo em alguns lugares e não em outros. Como é que eu faço para saber para quem eu devo ofertar meu produto? Assim você vai fazer segmentando o mercado. Segmentar é a mesma coisa de fatiar o mercado. Ou seja, fatiar o mercado é você falar, a população brasileira, por exemplo, nós estamos em torno de 206 milhões de habitantes. Desses 206 milhões de habitantes, quantos que eu quero atender? Bom, eu quero vender um produto que é eminentemente para pessoas do sexo feminino, do gênero feminino. Bom, daí em diante, estatisticamente, hoje eu tenho até uma capacidade de saber de forma mais exata, mas estatisticamente eu já eliminei metade da população brasileira que não é meu público. Dentro do público feminino, o que mais que eu posso segmentar, ou seja, fatiar, para poder criar uma identidade com esse público? Bom, eu quero só o público jovem. Vou dispensar as crianças, vou dispensar os adultos, vou dispensar os idosos. Disso aí eu já peguei um público que era de aproximadamente 102 milhões de habitantes e já restringi mais ainda. Quanto mais eu restringir e souber o segmento do mercado, o perfil que eu quero atuar, mais chance você tem de comunicar melhor com ele, oferecer um produto que todos tendem a receber o valor que você está disposto a entregar e reconhecer esse valor. Tudo isso porque você identificou que tipo de cliente você está atuando. Outro exemplo para entender isso, eu gosto demais de café. Gosto muito de café. Mas o café, para mim, ele tem que ser com menos açúcar e mais amargo um pouquinho, mais forte. Esse é meu perfil, esse é meu desejo, essa é a minha necessidade. Então, se uma empresa de café quer vender café para mim e percebe isso, identifica isso, sabe que o café aqui tem que ser um café mais forte, um café um pouco mais amargo. Mas eu conheço várias pessoas ao meu redor que não gostam de café assim. Gostam de café mais ralo, gostam de café mais doce. Este é outro público, outro perfil, outro tipo de café tem que ser oferecido para ele. Percebam? Quanto mais você conhecer o teu cliente, melhor vocês têm chance de segmentar, fatiar esse mercado e entender como é que você vai oferecer e entregar valor para esse cliente. Então isso é muito importante. O terceiro ponto que a gente vai ver no nosso modelo de Canvas aqui é as relações com os clientes. Tudo bem, eu sei qual que é a minha proposta de valor, eu sei quem que é o meu público que eu quero entregar, mas de que maneira que eu vou me relacionar com ele? Que maneira que eu vou criar uma relação com ele duradoura, que vai fazer ele se tornar o meu cliente e deixá-lo meu cliente o máximo de tempo possível. Isso precisa ficar muito claro. Isso vai depender da forma como eu vou negociar com ele, da forma como eu vou entregar meu produto e serviço com ele, da forma como eu vou me relacionar com ele depois que ele consome os meus produtos ou serviços, como é que eu recebo esse feedback.
Tem um caso emblemático que aconteceu em São Paulo, isso já nas décadas anteriores, quando as pizzarias começaram a perceber qual é a relação que elas tinham que ter com o cliente. Então esse caso aconteceu numa família que certa vez chegou em São Paulo e eles iam pedir uma pizza porque receberam convidados no apartamento e queriam pedir uma pizza para poder fazer ofertar uma janta. Bom, o que aconteceu? A pizzaria, quando ligaram para a pizzaria, a pessoa da pizzaria perguntou qual era a pizza que queria, perguntaram por que queria aquela pizza, e assim o dono respondeu, porque queriam receber visitas e queriam ofertar alguma coisa gostosa para eles se alimentarem no final do dia. E assim foi feito o pedido da pizza e entregaram a pizza. Antes de fechar o pedido por telefone da pizza, o atendente perguntou: a que horas exatamente o senhor quer que a pizza chegue aí? Que horas seus convidados chegarão aí? O dono do apartamento, o que iria receber as visitas, ficou sem entender a pergunta e falou: mas por que isso? Porque eu quero garantir que a pizza vai chegar quentinha para você receber suas visitas. E assim ele falou: as visitas estão marcadas para chegar às 8h30. E assim o atendente disse: então às 8h35 a pizza chegará aí. Os 5 minutos vai dar tempo para o senhor receber. Assim a pizza vai estar no ponto quando eles chegarem aí. Efetivamente, a pizzaria entregou as pizzas às 8h35. Recebeu a pizza quentinha. Pensa, quem vai comer uma pizza quentinha vai lembrar muito bem da pizza do que se for comê-la fria, sem calor. Quando eles terminaram por volta das 9h15, a pizzaria retorna para esse dono do apartamento. E o que eles perguntam? Eu queria saber se os seus convidados gostaram da pizza. Se atendeu o que o senhor esperava com a nossa pizza. Eu quero saber se eu alcancei nosso objetivo. Olha o que é construir relacionamento com o cliente. A empresa se preocupando se a visita foi bem atendida, porque esse era o objetivo de quem ia receber as visitas. Isso é fundamental, pessoal. Criar essa relação com os clientes. Entender se aquilo que nós estamos ofertando para ele está realmente atendendo ao que ele quer, ao que ele precisa. Esse tipo de relacionamento, mesmo pós-venda, é preciso ser aprimorado por nós, para continuarmos entregando valor para os nossos clientes. Após isso, vamos ver quais são as atividades chaves nesse modelo de negócio para que o nosso negócio seja viável operacionalmente falando. Tudo bem, eu já sei quais são os produtos que eu quero, a forma de eu entregar valor para o cliente, sei qual é o meu público através da segmentação, sei qual é a minha condição de manter esse relacionamento com o cliente, mas como é que eu vou fazer isso tudo na prática? Quais são os processos que eu tenho que executar na minha empresa para fazer isso? Nessa hora, você tem que entender um pouco melhor de processo, que é uma sequência lógica de atividades, que cada atividade entrega valor para a próxima atividade, e assim, no todo, o produto no final sai com mais próximo da perfeição possível. Você precisa entender como é que são os processos produtivos no seu negócio. Escrever eles, faça um fluxograma disso, desenhe isso de forma de fluxo. Se você não tem condições de fazer um fluxograma, faça isso na mão, escreve passo a passo mesmo no texto. Nessa hora, vale a pena buscar um especialista. Busque o Sebrae, busque o Proin, busque os alunos da UEG, as empresas júniores que tem nas universidades. Busque ajuda que você tem melhores chances de dominar o processo do seu negócio. Agora que nós entendemos como é que é o processo de produção, nós temos que entender quais são os recursos chaves que nós vamos utilizar nesses processos de produção, nessas atividades. Os recursos chaves são fundamentais. Quais são as máquinas e os equipamentos que serão importantes para eu produzir meus produtos ou me auxiliar nos serviços? Quais são os equipamentos que eu preciso? Qual é a estrutura física que eu preciso para operacionalizar a minha empresa? Quais são os recursos financeiros que eu preciso para poder bancar e financiar meu negócio? Quais são os recursos humanos e que tipo de recursos humanos eu quero que trabalhe comigo para que o meu negócio prospere? São perguntas fundamentais. Quando eu falo tipo de recurso humano, não estou falando só de questão da personalidade da pessoa, não. Se a pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. É no sentido de saber se a pessoa tem competência para executar um serviço que está sendo proposto. Se ele tem disposição para fazer isso. Caso você tenha pessoas com muita vontade e não tenha preparo, prepare-se para você investir nas pessoas. Dessa forma, tem mais chance, inclusive, de usar os recursos melhores que você tem. Mas essa relação de recursos, ela é muito importante a gente saber. E eu queria contar 2 histórias para vocês entenderem. Uma delas eu vou falar do meu pai.
Meu pai adora comprar notebook de ponta, as melhores configurações. Ele gosta, assim como eu também gosto. Mas nós dois temos uma coisa curiosa. Nós fazemos isso porque nós gostamos de ter um equipamento moderno. Mas a nossa utilização é basicamente para editor de texto e vem e-mail. Ora, eu tenho um super recurso material sendo utilizado por um recurso humano com pouca capacidade de usar tamanho recurso. Isso não é a melhor configuração que se tem na empresa. Nós ambos não precisaríamos de ter um computador tão caro. Um mais barato nos atendia. Mas as empresas sabem disso e oferecem para nós produtos dessa natureza. Por outro lado, numa empresa que eu tenho, nós tínhamos um designer gráfico lá que estava trabalhando com um computador de baixa potência. Olha que curioso. Ele estava entregando alguns projetos para nós, alguns projetos de divulgação para nós, demorando cerca de 3, 4, 5 dias para entregar projetos que nós achávamos simples. Chegamos a determinado ponto a achar que ele não tinha tanta competência. Antes disso, decidimos investir nisso e compramos um computador melhor, com melhor processamento. Só por causa dessa troca de computador, ele começou a entregar os nossos projetos em 3, 4 horas, 5 horas. Saímos de 4, 5 dias para 3, 4, 5 horas para entregar um pequeno desenho de arte para nós. Percebam, antes a gente tinha uma pessoa muito competente, mas o recurso não estava ajudando ela a gerar resultado. Então a gente precisa achar quais são os recursos chaves para equilibrar os recursos humanos, os recursos materiais e os recursos financeiros dentro da organização. Além disso, nosso modelo, precisamos ver quem são nossos parceiros chaves. Quando você começa um negócio, esse conceito de parceria nós precisamos trabalhar melhor. Virou um jargão. Todo mundo que chega para conversar com você fala, nós somos parceiro, nós somos parceiro, nós somos parceiro, mas você precisa não enxergar os parceiros, mas a parceria. O que esses parceiros vão agregar valor no seu negócio e por que se chama de parceria? Porque você também tem que agregar valor no negócio deles. Se existir isso, a parceria funciona. Mas o que nós vemos é muita gente com a parceria entre eu ganho e você faz sua parte. Isso não funciona. Precisamos de identificar quem são nossos parceiros chaves que vão nos ajudar a dar melhores condições para montarmos os nossos negócios. A parceria é assim. E a parceria vai ter casos que a gente vai deixar de ganhar naquele momento e vai ganhar em outro momento. Pense nisso, a parceria é fundamental para te ajudar no negócio, mas tem que ser uma parceria sólida, ética e consistente. Além disso, vamos entender quais são os canais de entrega desse produto, desse serviço, de comunicação com o cliente. Esses canais são importantes. Como é que eu vou fazer esse produto, esse serviço chegar até o cliente? Como é que eu vou fazer esse produto e serviço ser conhecido pelo cliente? Aqui a gente determina quais são os canais de entregas do cliente. Passando isso, nós vamos entender qual é a estrutura de custo de um negócio. Aqui chegamos num ponto crucial. Hoje a gente vive num mundo que a gente raramente acha algumas coisas gratuitas. Tudo que nós vamos fazer, ou melhor dizendo, quase tudo que nós iremos fazer tem um custo. Qual é uma estrutura de custo viável para entregarmos todos esses produtos e atendermos nossos clientes da melhor maneira possível? Nós precisamos ter uma ideia. Qual é o ponto de equilíbrio? Até que ponto eu estou vendendo, eu estou pagando as minhas contas, até que ponto a partir daí eu começo a ter lucro? Isso tudo é muito importante. No plano financeiro vamos entender um pouco mais sobre esses conceitos, mas é preciso entender qual é a estrutura de custo necessário para o seu negócio rodar. Por fim, quais são as fontes de renda? Como é que eu vou fazer esse negócio gerar receita, gerar lucro? Isso é extremamente importante. Porque se você monta um negócio que não gera um nível de receita, mesmo que não seja lucro, mas um nível de receita que customize o seu negócio, que arque com os gastos do seu negócio, você não vai ter um negócio viável. Então é preciso pensar como é que eu vou gerar contas para operacionalizar meu negócio e como é que eu vou gerar receita, dinheiro, entradas de dinheiro para bancar essa estrutura de custos que o meu negócio exige. Essa é a estrutura do Business Canvas Generation proposta pelo Alexander Osterwalder. Essa estrutura, ela tem uma simplicidade muito grande porque te permite ver os negócios como um todo numa estrutura de camadas, de telas. Então, se a gente for olhar isso como um todo, olha as perguntas que a gente responde olhando esse modelo de negócio de Canvas. Lá em cima,
a gente percebe que tem uma resposta do como, através de parceiros-chaves, recursos-chaves, atividades-chaves. A gente responde o que, através do entendimento da proposta de valor. A gente responde para quem, através das relações com os seus clientes, da segmentação de mercado e dos canais de que você vai entregar isso para o seu cliente. E lá embaixo a gente responde o quanto, através da sua estrutura de custo e da sua estrutura de receita. Então, perguntas chaves para você entender o seu negócio. De o que, por quê, como e quanto podem ser respondidos utilizando esse modelo de negócio, que é o do Canvas, do Alexander Osterwalder. Eu espero que vocês tenham gostado. E montar essa estrutura de negócio para você enxergar o negócio é um primeiro passo. Agora nós estamos prontos para partir para o plano de negócio efetivamente falando. Até lá!